Olá, seja muito bem-vindo, caríssimo aluno, ao nosso componente de Educação Física. Sou a professora Iris. Professora Elisângela, e vamos para a revisão da recuperação. Fica ligado aí, sem piscar, e vamos ver o que nós vamos recuperar. São 4 aulas, né, professora? 4 aulinhas aí bem básicas, bem tranquilas. Eu acredito que ele prestou bastante atenção. Acho que nem... Eu creio que você tá nessa aula por acaso, prof. Olha, professora. Foi porque acho que ele piscou. Porque se não tivesse piscado... piscada na aula e agora resolveu ficar de olhinho aberto aqui para recuperar. Então vamos dar uma olhada no que nós vamos recuperar na aula de hoje? Isso, muito bem. Então nós temos aqui nessa aula de revisão aí da recuperação, a aula 13. Nós vamos trabalhar aí com a aula 1, que foi a aula de atividade física no mercado de trabalho e na vida diária. Nós também tivemos aqui a aula 5 de ergonomia e atividade física na vida diária. Também vamos falar aqui da aula 6, né? Revisar a aula 6, atividade física na prevenção da LE e da DORT. E a aula 8, corpolatria, imagem corporal e atividade física. Temáticas aí surpreendentes, muito bacana aí que a gente trabalhou. Então, na aula 1, nós trabalhamos aí a atividade física no mercado de trabalho. Nós vimos aí como a atividade física pode nos auxiliar aí, né? A partir do momento que eu saio da escola, né? E vou à busca aí do meu primeiro emprego, como isso pode me favorecer, pode me beneficiar, né? Nós falamos dentro dessa aula aí sobre cultura corporal de movimento, né? Tem essa subtemática aí dentro da educação física e dentro dela nós mencionamos aí alguns tópicos que são fundamentais. Nós falamos sobre cidadania, sobre cultura de transformação, sobre conhecimento, né, sobre o nosso corpo, nossas individualidades biológicas e hábitos aí mais saudáveis. Tudo isso a gente vê, a gente compreende muito bem dentro da educação básica, a educação que é oferecida para todos vocês, caríssimos alunos. Você quer acrescentar algo, prof? Só lembrar o aluno da mediação que quando fala de cultura corporal de movimento, também fala do letramento corporal, né, da linguagem corporal, como característica e identidade, né, do componente educação física. Isso. E aí tem uma outra parte muito interessante que a gente abordou nessa aula. Por que tem, né, prof, educação física no ensino médio, né? Qual é essa importância da educação física aparecer no ensino médio? Nós temos ela no fundamental e por que ela volta no ensino médio, né? Aí a gente chega até numa discussão aí por que não tem mais aulas, né, prof, de educação física no ensino médio, apenas uma, se torna tão pouco para trabalhar esses conhecimentos. E essa educação física, ela vem aí para consolidar esses conhecimentos que vocês, caríssimos alunos, adquiriram aí ao longo dessa vida escolar no ensino fundamental, tá? Nós falamos aí que essa educação física, ela contempla aí diversos fundamentos, diversas vivências, ela articula aí muitas experiências, né, cognitivas, motoras, mentais. Também ela está aí condicionada a aspectos não apenas sociais, também tem aspectos históricos, culturais, como também alguns elementos de subjetividade. Então, a educação física, ela é um composto, um misto muito interessante, que ela perpassa a sala de aula, tá? Dentro dessa educação física, nós falamos aí dessa valorização do trabalho coletivo na convivência aí das diferenças. Nós trabalhamos, vou entrar aqui com vocês, aqui com a professora Elisângela, vem aqui comigo. Nós trabalhamos aí, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, uma educação física que ela é integrativa, né? Ela associa diversas atividades, trabalha-se a cultura corporal de movimento, através de jogos, de modalidades, de dança, de várias expressões corporais aí. E dentro disso tudo, a gente trabalha essa valorização valorização do trabalho coletivo. Em todas essas fases, desde o infantil ao ensino médio, a gente sempre coloca aí atividades, coloca aí propostas de aula em que trabalha-se muito o coletivo.
Para quê? Para que você, caríssimo aluno, consiga perpassar aí a sala de aula e quando você for para o seu mercado de trabalho, você também saber conviver no coletivo, no externo, né? Saber lidar com o social também, né, prof? E uma outra reflexão interessante, e aí vai dialogar diretamente com o tema da aula, que é a questão do projeto de vida, né? Isso. Então, você chegou ao último degrau da educação básica, e agora? Como que você faz num pós-médio, né? Quando você já está aí na sociedade. Então, qual que é o impacto do que você aprendeu na educação física no seu projeto de vida? E essa é a mensagem central da aula, que a gente vai também reforçar nos próximos slides, né, professor? Beleza, então acompanha aí o slide. Então, nós temos aqui, como eu falei, diversas expressões, diversas formas de nos expressarmos corporalmente, e essas diversas formas, ela tem diversas diferenças aí que são mostradas no nosso movimento humano. Pode-se aí perceber que essa origem ela vem aí de diversos tipos de jogos, de variadas modalidades esportivas, né? E que essa riqueza aí, ela é muito grande, tá? Nós mencionamos também aí as abordagens, né, que são muito importantes. Nós falamos aí das abordagens pessoal, social e profissional, o quanto isso vai impactar aí no projeto de vida do estudante. Então, até aí tudo bem, revisãozinha básica, bem feita. Agora é a hora da gente recuperar. Então, vem uma questãozinha aí para ver se você está atento, se você prestou atenção tanto na primeira aula como agora na revisão. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: o aumento da prática de atividade física é considerada aí a segunda maneira mais eficaz de reduzir aí os riscos de doenças do corpo e da mente. Aí agora vem o questionamento, vem o que vocês vão fazer. Assinale a opção em que a atividade física ela está diretamente ligada ao trabalho e aos estudos. Então tá, associa aqui a primeira etapa, tá? E vamos ver. Então tem aí, será que a letra A? Será que as dores musculares persistentes por todo o corpo está associado? Prof, eu acho que a gente já pode subir a resposta. Podemos. E só trabalhar o que a gente... Por que não é as outras, né? O que a senhora acha? Então, tá bom. Então, como resposta, obrigada pela dica. Então, como resposta, nós temos aqui a letra D, né? Que menos estresse e mais engajamento. Ele está pedindo aqui o que está ligado aqui ao meu trabalho e aos estudos. Se a gente está dizendo aqui que a prática da atividade física, ela vem aí trazer benefícios, vem reduzir riscos de doença, as outras não se encaixam como resposta, né? Eu estou falando justamente o contrário. Eu estou falando de dores musculares, eu estou falando somente de conhecimento biológico sobre o corpo, né? Mas eu quero estar ligando essa resposta ao trabalho e aos estudos, tá? Aqui embaixo ela é contraditória, se vocês olhar, mais produtividade e menos concentração. Não é essa a ideia, tá? Então vamos agora para a nossa segunda aula. Nós temos agora aqui a aula 5, que é a aula de ergonomia e atividade física na vida diária. O que nós vimos? Nós vimos os principais objetivos aí da ergonomia. Você pode nos mencionar, prof? Quais Sim, nós falamos aí sobre a redução da força, falamos também sobre eliminar posturas incorretas, abordamos ainda sobre a repetitividade, né, redução dessa repetitividade, a compressão mecânica que deve ser eliminada, né, no caso da ergonomia, ela busca essa eliminação, e a diminuição, né, a redução do grau de tensão no trabalho. Então, esses são os principais objetivos da ergonomia. Para que ela existe? Por que é tão importante? E aí nós temos dentro dessa aula, nós apresentamos aqui alguns cuidados e recomendações para o nosso cotidiano. Nós falamos aqui para ter uma atenção maior aí na forma do transporte de pesos e cargas. Nós mencionamos aí sobre as posturas corretas e as posturas erradas aí em pé, sentado ou deitado. Nós mencionamos também que fatores ambientais podem influenciar aí nessas formas de ergonomia. Falamos também do uso do computador e do celular, o quanto isso pode ser prejudicial se a postura não estiver adequada. Que mais, prof? Mochilas escolares, né? O sobrepeso aí, um exagero na carga nas costas. Nós mencionamos aí que o importante é ser 10% do seu peso corporal.
né? Outra coisa que nós mencionamos foram os fatores ambientais. Eles podem aí influenciar aí nessa má postura, nesse incômodo, nessa abordagem que não está se trabalhando corretamente a ergonomia. Então, nós temos as vibrações, a iluminação, agentes químicos, o clima e os ruídos. Então, ter muita atenção aí no seu local de trabalho, no seu local de estudo, para esses pontos, tá? Para que você não se prejudique, não se sinta incomodado, ou que você se perceba no seu ambiente e nesse mobiliário, nesses equipamentos que você utiliza. E aí chegamos no momento de buscar recuperar. Então, temos uma outra questão aqui. Você pode ler para a gente, prof? Sim. Ergonomia é o conjunto de regras e procedimentos que visam os cuidados com a saúde do profissional, dentro e fora do seu ambiente de trabalho. Dentre as alternativas abaixo, uma não faz parte dos objetivos da ergonomia. Isso aí tá fichinha, estava lá na questão. E aí vou subir aqui a resposta para você já ver. Vocês já devem ter olhado as 5. Aqui não faz parte, é aumentar a força, tá? Todas as outras, elas são positivas em relação aos objetivos da ergonomia. Elas estão presentes nos objetivos da ergonomia. E aí a ideia não é aumentar a força, sim reduzir a força que é dispensada, né? Através dos equipamentos, através do mobiliário que você tem, ou dos ajustes que você realizou. Perfeito. Chegamos na terceira aula da revisão, né, professora? Terceira aula da revisão. Estamos aqui na aula 6, Atividade Física na Prevenção da Léa e da Dort. Aula muito interessante, muito boa, né? Nós falamos aí desses dois tipos de lesões. Nós lembramos aí que existem outros, mas os mais conhecidos aí relacionados ao ambiente de trabalho, à organização de trabalho, são essas duas, né? Nós falamos aí das atividades da vida diária que podem aí estar levando algum tipo dessas lesões, para a gente estar observando com cuidado se há muitos movimentos repetitivos, se há uma tensão exagerada nessas atividades da vida diária. Nós mencionamos aqui também sobre as lesões. Essas lesões, elas podem se tornar a pessoa um pouco mais incapaz, com certas limitações. Ela apresenta aí dores crônicas, afastamento do trabalho. Então, tem que ter todo esse cuidado relacionado, principalmente aqui as duas principais, né? A Lé e a Dort. Lembrando que Lé, né, lesão por esforço repetitivo, e Dort, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Exatamente, ao trabalho. Então, aqui, como bem reforçou a prof, né, nós temos aqui Lé e Dort, né? E essa Lé e essa Dort, ela atinge aí as estruturas corporais, tanto músculos, né, como ossos, né? Ela incomoda bastante, né? Ela incomoda bastante aí no momento que você está realizando alguma atividade. E aí vem a atividade física, que vem aí como um fator muito importante para estar auxiliando nos incômodos da Lé e da Dort, ou minimizando aí a presença de uma Lé e de uma Dort, tá? Então, a atividade física, os exercícios físicos auxiliam, né, aí nesse processo, nessa prevenção. Chegamos no momento de recuperar mais uma aula. Temos aqui a seguinte questão: lesões, incapacidades e limitações estão associados a... Será que você sabe, prof? Olha, essa daí dá para piscar, fechar os olhos e abrir e acertar. Isso, fácil. Até o nosso intérprete, o professor Sâmio, já acertou qual é a questão, né, gente? E olha, tá na cara. E olha que o Sâmio tem expertise, viu? Tem, tá bem na cara, né, Sâmio? Então, olha só, você marcou aí a letra C, Lé e Dort. Foi disso que a gente falou na aula, gente, então tá tranquilo. E aí chegamos na nossa última aula aqui revisada para recuperação, que foi a aula de corpolatria, imagem corporal e atividade física. Então, nós falamos aí que existem aí algumas referências positivas e negativas no crescimento do indivíduo. Nós falamos aí também que a mídia pode influenciar
né? Pode me deixar um pouco mais vulnerável se eu não souber filtrar as informações que eu obtenho, tá? Nos diversos tipos de mídias. Esse incômodo pode causar aí angústia, frustração, porque eu não consigo aí atingir aí rápido, né? Aquele corpo tão desejável, né? Começo aí a ter diversos questionamentos por que o corpo não é igual o que eu vejo na TV, o que eu vejo na internet, né? Então causa aí essas frustrações. Pode acontecer de aparecer algumas atitudes desesperadoras, fantasiosas, né? E essas atitudes, elas não priorizam a saúde. Mencionamos aqui algumas, né? Seriam doenças, né, e distúrbios associados. Isso, né? Que podem ser causados aí por essa percepção errônea que eu tenho do meu corpo. Então, nós temos aí depressão, né? Não seria nem autoestima, seria baixa estima, anorexia, bulimia e vigorexia. Aqui só são alguns exemplos. Então, é um momento para você pensar e repensar aí sobre como você se vê. Interessante mencionar aí e buscar realizar aí atividades físicas regularmente, né? Promover a saúde. Isso aí são formas mais indicadas para todas as faixas etárias. A gente sempre lembra aí que tem que ter orientação de um profissional de educação física, tá? Essas atividades físicas, esses exercícios físicos vão auxiliar aí na socialização do indivíduo, na construção de novas amizades, vai melhorar aí a autoestima, maior leitura do mundo, vai ter mais criticidade, vou começar a me aceitar um pouco mais, certo? Com as minhas incapacidades, com os meus defeitos, da forma como eu sou, certo? E aí chegamos no último momento aqui da hora do recuperar. Então tem uma questão única aqui. O que ela diz, prof? Pessoas que exageram no culto ao corpo fatalmente se sentem insatisfeitos com o que observam no espelho. Isso porque assinale a opção que justifica a causa. Isso. Que opção entre essas 5 que justifica essa minha forma de ver as coisas errôneas, de me sentir insatisfeito quando eu me olho no espelho, né? Será que é porque valoriza os corpos ilusórios, não sustenta uma imagem corporal, busca uma referência e encontra? A mídia sempre informa o padrão único de miscigenação? Será que esses itens têm a ver? Então, a resposta correta é a primeira, letra A. Valoriza corpos ilusórios, ou seja, o que eu vejo muitas vezes pode ser feito de Photoshop, pode não ser uma realidade, né? Tem uma visão aí distorcida. Temos aqui as nossas referências. E aí eu chamo você aqui para a hora da avaliação, prof. Eu acredito... É importante também, professora, destacar nessa aula, que eu penso que é um ponto bem importante para o aluno recuperar, que é a questão da idolatria. Né? Então, nós trouxemos na temática da aula a idolatria, e aí o culto ao corpo, né? Seria você estar adorando um corpo que muitas das vezes é utópico, é um corpo que não existe, é um corpo de imagem, de Photoshop. Então, a idolatria ao corpo, e também de ser uma abordagem que cai muito, né, no Enem. Sim. E que está muito presente para o jovem do ensino médio, né? O jovem que está aí numa fase de transição, que muitas das vezes tem a crise de identidade, né? A gente trabalhou muito essa questão da conscientização, né? Exato. Do saber me respeitar, né? Quando eu digo me, eu estou falando de mim, eu estou falando de você, eu estou falando da prof, né? Das nossas individualidades, das nossas fraquezas, das nossas diferenças. Exato. Né? E aceitar, né? Aceitar o seu corpo, aceitar... Nós falamos também dos tipos de corpos, né? O ectomorfo, o mesomorfo, o endomorfo, que são situações que dizem que nós somos diferentes. Exatamente. Corpo real e corpo ilusório. E aí, revisão feita, né, professora? Revisão feita, você com certeza, se você deu aquela piscada e deu uma cochilada grande, agora você vai sair bem. E desejar para você aí uma boa avaliação, sucesso e até a unidade 2. Tchau.